boa noite. Vamos dar início a mais uma aula para metodologia do ensino de História e Geografia. Hoje pretendemos trabalhar sobre as tendências pedagógicas, porque a gente entende que ela fundamenta toda a prática do professor em sala de aula, tá? Discutimos nas aulas anteriores, para poder recapitular para vocês, sobre a BNCC, da BNCC, a construção do currículo paulista, que vai orientar o nosso trabalho durante os próximos anos aí, né? E uma outra questão importante, quando a gente pensa no trabalho em sala de aula, é sobre a tendência que devemos seguir, correto? Essa introdução sobre tendências pedagógicas, enfim, ou esse tema vocês já acabaram vendo também, acredito que no segundo, terceiro semestre, nas aulas de sociologia, nas aulas de metodologia, enfim, também já abordaram sobre isso, tá bom? Então hoje é uma aula mais de revisão sobre esse conteúdo, para na próxima aula a gente pensar num exercício. Então o que eu estou pretendendo aqui? Que a partir dessa discussão entre as tendências pedagógicas, nós tenhamos um referencial, um cabedal teórico para preparar nossas atividades em sala de aula. Escolher nossos materiais, preparar os textos, atividades, filmes, enfim, toda a parte pedagógica de acordo com aquilo que a gente pretende. Tá ok? É isso que a gente tem para discutir hoje. Dando início, por isso chamei então das tendências, alguns autores vão trabalhar com a ideia de correntes, outros base filosófica, ideológica, enfim, que é uma maneira de pensar o mundo, de ver o mundo, que nós dividimos aí em duas partes, as liberais e as progressistas, tá bom? Vamos lá. Objetivos: sistematizar as características do pensamento pedagógico de diferentes autores sobre a contextualização dos ambientes educativos, de onde emergem a compreensão de homem, mundo e sociedade. Compreender o papel do professor, do aluno, da escola, dos elementos que compõem o ambiente escolar, estabelecer relação entre as tendências pedagógicas e a prática docente que os professores adotam na sala de aula. Correto? Então, essa aula tem por objetivo justamente apresentar, né, as características do pensamento pedagógico, que nós vamos dividir, como eu já disse, entre as tendências liberais e as progressistas, mas como foco principal que essas tendências, como elas se desdobram na prática docente na sala de aula. É isso que a gente está pensando, correto? As tendências pedagógicas definem o papel do homem e da educação no mundo, na sociedade e na escola, o que repercute na prática docente em sala de aula, graças a elementos constitutivos que envolvem o ato de ensinar e aprender. Então é importante saber que essas tendências, elas influenciam na maneira que se pensa o mundo, tá? E eu vou, ao longo dessa aula, trabalhar muito em cima disso. Tentar mostrar para vocês que, ao escolher uma determinada tendência, pretende-se alcançar um tipo de educação, um tipo de aluno, e ao escolher uma outra determinada tendência, também almeja-se chegar a um
determinado forma de aluno, de educando, de pensar o mundo, enfim. E aí é importante para vocês mostrar um pouco esse quadro, tá? Nesse quadro, em azul, nós temos então as tendências pedagógicas brasileiras, correto? Na parte de cima, as tendências liberais, do qual nós conhecemos aqui como tradicional, renovadora ou a progressista, né? Renovadora, não diretiva, a escola nova, tá? E a tecnicista. Essas tendências compõem as liberais. Compondo as tendências progressistas mais abaixo, aí nós vamos desdobrar em libertadora, libertária e crítico-social ou histórico-crítica. Tá? Vamos trabalhar um pouco melhor esse quadro. Quando eu falo liberal, nós estamos pensando na sociedade capitalista, nós estamos pensando naquele que detém os meios de produção e, portanto, vai educar para que se permaneça nesse sistema. Uma educação que não visa a mudança de um paradigma ou um paradigma de uma sociedade, enfim, né? Não quer mudar. Por quê? Porque da forma que está é a correta. Só precisa que o indivíduo aceite, adeque às suas necessidades, a sua educação para ser um bom cidadão. Isso está por trás da educação liberal. Pensa lá no tradicional, você não tem um questionamento, você tem, primeiramente, o professor, que tem o conhecimento, que vai transferir para o aluno. A verdade, ela é uma ciência exata, né? Então, o conhecimento, ele não é questionável porque ele foi estudado por um cientista, chegou naquela fórmula e cabe a nós apenas decorarmos, tá? Então, portanto, a ciência, ela é exata. A ciência, ela é lógica. Então, portanto, cabe a nós apenas decorar. Porque não cabe um questionamento em cima de um dado científico. Tudo bem? Em termos de história, se a gente pegar os fatos históricos, vamos pensar assim, que interessante. Se não cabe um questionamento, me cabe apenas decorar o que aconteceu, quando aconteceu, de que forma aconteceu. Ponto. Por quê? Porque alguém estudou, chegou naquela determinação e cabe a nós apenas decorar. Tá bom? Na geografia, qual era a preocupação dentro de um ensino tradicional? E vocês estudam muito sobre o ensino tradicional, até para fazer a crítica, uma geografia voltada apenas para a geografia física, né? De estudar planalto, planície, enfim, esse tipo de geografia, tá bom? Agora, nós também temos uma visão, uma forma diferente de pensar esse mundo que nós chamamos de tendências progressistas, né? Vamos dizer assim, com base nas teorias inspiradas por Karl Marx. Olha ele aí de novo, falei mal, mas falem de mim, né? Aparecendo novamente. Então, Karl Marx. E o Karl Marx, ele apresenta, então, elementos para se constituir, então, num olhar pedagógico, toda essa tendência progressista. Tá? Lembrando sempre que o Karl Marx ele não vai escrever diretamente sobre educação.
os marxistas, outros autores vão pegar suas ideias e falar sobre educação. Então nós vamos detalhar mais a fundo esses passos sobre as liberais e as progressistas. Vamos começar falando das liberais. Tá? Todas elas apresentam uma questão importante, que é justificar o sistema capitalista, a economia liberal, a sociedade de classe estratificada. Entende-se então liberal como um conjunto de escolas que deseja manter a situação que aí se encontra. Olha que interessante. Quando nós trazemos aqui a ideia do liberal associada ao sistema capitalista, a essa economia liberal, ou neoliberal no nosso caso, tá? Então um conjunto que pretende apenas manter o que aí já está. Dentro dessas nós vamos separar por tradicional, renovada progressista, a tecnicista e escola nova. Dessa maneira que nós estamos pensando. Tá ok? A tradicional pensando ainda nas tendências liberais, vamos dar continuidade, não tem a ver com algo aberto ou democrático. Liberal não tem a ver com algo aberto ou democrático, mas com uma instigação da sociedade capitalista, ou seja, a sociedade de classes que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para papéis sociais de acordo com as suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo uma cultura individual. Aprender de acordo com as suas aptidões, dentro de uma sociedade liberal, significa que manutenção da sociedade de classe. Porque o rico sempre vai ter aptidão para a universidade, para o estudo, para o acadêmico. E o pobre tem suas aptidões para o braçal, para o técnico, para o trabalho. E é dessa forma que a sociedade ela se mantém dentro de uma ideia liberal. Tá? O Libânio, gostaria de compartilhar com vocês essa questão. Ele indica o seguinte: a pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais. Isso pressupõe que o indivíduo precisa adaptar-se aos valores e normas vigentes na sociedade de classe, através do desenvolvimento da cultura individual. Devido a essa ênfase no aspecto cultural, as diferenças entre as classes sociais não são consideradas, pois embora a escola passe a difundir a ideia de igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições. Voltamos, então, à ideia inicial de que dentro dessa sociedade existe uma manutenção das classes, porque as diferenças entre as classes não são consideradas, né? É a mesma coisa de você falar a escola ela é pública. Legal. Escola pública. Quem é contra a escola pública? Mas nem todos tinham acesso a essa escola, acesso e permanência nessa escola. Conseguiam ingressar,
mas não terminavam, porque a escola era longe, porque muitas vezes não tinha o que comer, não tinha o transporte, não tinha um caderno, não tinha um uniforme. E aí, o fato da escola ser pública e gratuita, não, de fato, alterava as questões de classe, porque as desigualdades de condições permaneciam. Então, quando vem com a LDB dentro de uma proposta de acesso e permanência, é pensando nessas questões que se perpetuaram durante anos. Tá? Dando continuidade, o que eu gostaria de dizer sobre a pedagogia tradicional? Vamos então pensar a tradicional, a escola nova e a tecnicista. A tradicional, ela vem com a ideia de uma preparação para assumir o seu papel na sociedade. São conhecimento e valores sociais acumulados através do tempo e repassados aos alunos como verdade absolutas. Exposição e demonstração verbal da matéria ou por meio de modelos. Autoridade do professor, que exige a atitude receptiva do aluno. A aprendizagem é receptiva e mecânica, sem se considerar as características próprias de cada idade. Nas escolas que adotam filosofias humanistas, clássicas ou científicas, são as que acontecem. O que eu gostaria de destacar, já pensando, então, gente, num link para a nossa aula, né? Se eu tenho uma aula de história, dentro de uma pedagogia tradicional, esses conhecimentos que aparecem de forma enciclopédica, né, como um apanhado geral, é o que meu aluno vai saber, né? Por quê? Porque foram conhecimentos acumulados ao longo do tempo e vão ser repassados como verdade absolutas. Pega aí, quem descobriu o Brasil? Que ano? E é isso, é a verdade absoluta. Então você não faz um questionamento sobre isso. Se não há um questionamento, a minha prática em sala de aula vai ser levada ao quê? A passar o ponto na lousa, vou lá, passo o ponto, escrevo. O aluno copia, faço um questionário, né? Quem descobriu o Brasil? E o aluno responde, quem descobriu o Brasil foi. Faço 20 questões, vai cair 10 na prova, né? Quando não, se não há um questionamento, é uma verdade, porque eu vou fazer uma chamada oral, porque não há um questionamento, um ditado, e as provas dentro desse modelo do questionário para a prova. Então, a minha prática em sala de aula, ela foi conduzida porque a forma que foi pensada a pedagogia tradicional, a tendência, me levou a isso. Porque lá dentro de uma ideia de uma pedagogia tradicional, às vezes, os conhecimentos eles são acumulados e repassados como verdade absoluta. A exposição e demonstração verbal da matéria por meio de modelos. Pega qualquer outro modelo, seja na matemática, e algumas de vocês devem ter feito bastante tabuada, né? Copiado bastante tabuada para poder fixar. Por quê? Porque é mecânico, é apenas modelos para serem copiados. Tá? Não existe um questionamento do porquê e como se chegou a essa fórmula, tá bom? Na geografia, que é o nosso caso também, pense então numa aula
onde eu vou pegar um papel vegetal, desenhar um mapa. Sei que vocês adoram papel vegetal. Escreveram bastante, fizeram bastante desenho, bastante mapa, papel vegetal, né? Mas por que isso? E decorar o nome dos estados, suas capitais, tudo isso dentro dessa perspectiva. Por quê? Porque não me cabe um questionamento sobre as ações do homem dentro desse espaço. E sim, como um espaço que foi criado e que é daquele jeito, e cabe a mim entender as suas características físicas, por exemplo. Tá bom? Então veja aí que a forma com que é pensada a pedagogia, a tendência, interfere na prática em sala de aula. Tá bom? É esse o ponto principal da nossa aula. Dando continuidade, gostaria de trazer um outro trecho sobre do Libânio. Libânio, em 1994, afirma ainda que o ensino é centrado no professor que expõe e interpreta o conhecimento. Às vezes, o conteúdo de ensino é apresentado com auxílio de objetos, ilustrações ou exemplos. Embora o meio principal seja a palavra, a exposição oral supõe-se que ouvindo e fazendo exercícios repetitivos, os alunos gravam o assunto para depois reproduzi-lo, quando forem interrogados pelo professor ou através das provas. Para isso é importante que o aluno preste atenção para que possa registrar mais facilmente na memória o que é transmitido. Então, olha essa característica muito importante para o ensino aí liberal da pedagogia tradicional. Então, o principal não é só o oral, mas acredita-se muito que a repetição, que o aluno vai conseguir gravar aquilo através da repetição e vai conseguir responder nas provas e tal. E aí isso leva ao que nós criticamos, colocamos como decoreba, né? O decoreba, decorar as capitanias hereditárias. O decoreba. Vamos prosseguir? A liberal renovadora, progressista. A escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social. Os conteúdos são estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos frente à situação problema. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Por meio de experiências, pesquisas e métodos de solução de problemas, o professor é auxiliador no desenvolvimento livre da criança. É baseado na motivação e na estimulação de problemas. Muito interessante para o período da Escola Nova, por exemplo, se a gente está falando lá para 32, por exemplo, né? Então, você tem as mudanças de governo, com Getúlio Vargas, né, através do golpe, e aí começa os diversos governadores e, enfim, a cobrar uma proposta em educação que seja a nível nacional, né? Até que em 32 você tem o MEC, Ministério da Educação e Saúde, que eram juntos. E aí comecei a pensar, e aí dentro desse bojo aí também surge quem lidera esse movimento chamado a Escola Nova e tal, são os pioneiros da escola da educação nova, né? Pioneiros da escola nova. Enfim, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, outros e tal. Vocês já viram isso aí em História da Educação, tranquilamente e tal.
O importante é saber que, apesar de trazer elementos novos, baseados norte-americanos, John Dewey e tal, mas não rompe com o principal, que é a questão de classe, de se transformar a sociedade. Aí está pensando uma maneira de ensinar de uma forma diferente, né, para que o aluno consiga se adaptar melhor à sociedade vigente. Em continuidade, nós temos também, porque a escola nova é dividida em duas partes aí, então, a liberal, renovadora, não diretiva, escola nova também. Formação de atitudes baseia-se na busca do conhecimento pelos próprios alunos, método baseado na facilitação de aprendizagem, educação centralizada no aluno e o professor é quem garantirá um relacionamento de respeito, aprender e modificar as percepções da realidade. E tinha uma questão muito interessante dentro da escola nova, que era essa das aptidões, né? Que se deve aprender de acordo com as suas aptidões, enfim. Foi um modelo muito interessante, escola nova, até hoje nós temos vários estudos sobre isso. E qual é a crítica? A crítica é essa questão das aptidões, que acabou segregando o ensino ainda mais por uma questão de classe, entre aqueles que têm o capital e aqueles que não, só têm a força de trabalho. Isso foi um dos pontos. E a outra crítica é que, de fato, esse modelo não era para todos. Não se conseguia construir esse modelo de educação para todos. Então isso acabou elitizando a educação, né? Segundo Libânio, essa tendência no Brasil segue duas versões distintas, como eu coloquei a ideia sobre a escola nova. Então tem a renovada progressista, que se refere a processos internos de desenvolvimento do indivíduo. Não podemos confundir com a progressista que a gente vai ver à frente, né? Que se refere aos processos sociais, ou pragmatista, né? Inspirada nos pioneiros da escola nova. E a tendência renovada, não diretiva, inspiradas em Carl Rogers e A.S. Neill, que se volta muito mais para os objetivos de desenvolvimento pessoal e relações interpessoais, sendo que este último não chegou a desenvolver um sistema a respeito dos métodos de educação. Seu método de ensino é o ativo, que inicialmente se caracteriza pelo método aprender fazendo, e após a junção dos 5 passos propostos por Dewey, experiência, problema, pesquisa, ajuda discreta do professor, estudo do meio natural e social, desenvolve o aprender a aprender, que privilegiando os estudos independentes e também os estudos em grupo, seleciona uma situação vivida pelo educando que seja desafiante e que careça de uma solução para um problema prático. Para Saviani, por este motivo, de ordem política, a escola nova, seguidora dessas vertentes, acaba por aprimorar o ensino das elites e rebaixar o da classe populares. Mas mesmo recebendo esse tipo de crítica, podemos considerá-la como o mais forte movimento renovador da educação brasileira. E aí, não pretendo também estender muito,
nessa discussão da escola nova, né, apenas pontuar algumas características, porque chegando até aqui você já viu e essa aula é apenas uma revisão desses conteúdos. Mas de fato é dizer que ela vem com uma proposta interessante, né, renovadora, de educação, mas que acaba não conseguindo atingir a todos, tá? Pelas críticas de selecionar uma escola que não conseguia ser para todos, tanto pelas suas condições de construção econômica, gastos, né? Quanto pelas suas questões na sua pedagogia, na sua forma de pensar, dividir ainda mais as classes. Vou dar continuidade, trazendo aqui para vocês agora a nossa terceira parte, que é uma educação tecnicista, correto? Liberal tecnicista, que é a que vocês mais vão lembrar quando se fala nesse modelo liberal, podemos chamar também de um tradicional tecnicista, que pelo fato de estar mais próximo, década de 70, em termos de Brasil e tal. Então é isso, tá bom? A liberal tecnicista é modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. São informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica, procedimentos e técnicas para transmissão e recepção de informações, relação objetiva onde o professor transmite informações e o aluno vai fixá-las, aprendizagem baseada no desempenho e as leis 5.540/68, 5.692/71, que no caso são aquelas que vão preceder a LDB. São, quando se pensa numa lei em nível nacional, o que organizava a educação nesse período aí. E uma educação muito voltada para o trabalho, para o mundo do trabalho. Tá? É isso que a gente tem a dizer. Então aí vai surgir nesse período Senai, vai surgir vários modelos que tem a ver com essa construção, tá? De pegar e continua aquela questão, transmitir conhecimentos, o aluno vai adquirir esses conhecimentos de forma, às vezes, mecânica, repetitiva, para exercer no contexto da fábrica, do mundo do trabalho. Ser um bom cidadão. Ser um bom cidadão, respeitar os direitos, né, que estão na Constituição. Depois vai vir dentro de um contexto, na década de 70, onde se agrava mais o regime, Educação Moral e Cívica, o SPB, né, disciplinas que vão colaborar com esse ensino tecnicista. Atendendo os interesses da sociedade capitalista, inspirada especialmente na teoria behaviorista, corrente comportamentalista organizada por Skinner, e na abordagem sistêmica de ensino, traz como verdade absoluta a neutralidade científica e a transposição dos acontecimentos naturais à sociedade. Então veja que interessante. O que mantém desse ensino tradicional é justamente a transmissão dos conhecimentos. Como é muito tecnicista, volta-se à ideia da neutralidade científica. O pesquisador é neutro. Ele não dá sua opinião sobre o que ele está estudando. E isso, como é que essas ideias chegam na prática do professor? Então veja, se o professor não emite opinião, porque a ciência é neutra, o pesquisador, ele foi lá e só disse
o que aconteceu, como aconteceu, então cabe a mim, como professor, apenas transmitir esses conhecimentos. Está vendo a ideia da transmissão? Vem aí. E cabe ao aluno apenas assimilar. Ele não vai questionar os fatos, porque os fatos correspondem a uma ciência neutra, sem juízo de valores. Tá ok? Falei muito na questão de como isso está preso na sala de aula. Vamos pensar na prática como um todo, tá bom? Para facilitar para vocês. Observando esse quadro, nós podemos ver o seguinte: o papel da escola, dentro da corrente da pedagogia tradicional, era o que? A preparação intelectual e moral dos alunos para assumir o seu papel na sociedade. Então isso já está posto, né? Que é o tradicional, que é o que? Preparar o aluno intelectual e moral para assumir o papel na sociedade. Os conteúdos são conhecimentos acumulados através dos tempos e repassados aos alunos como verdades absolutas. Os métodos: exposição e demonstração verbal da matéria e ou por meio de modelos. Então lembra lá quando você fazia a tabuada, fazia o ditado, a chamada oral, o papel vegetal, decorando as capitais, os estados, fazendo ponto de história, respondendo um questionário. Tudo isso se relaciona por quê? Porque na ideia principal, o método utilizado era exposição e demonstração verbal da matéria por meio de modelos. É isso. E dentro disso, como é que a gente pensa então uma relação professor-aluno? Autoridade do professor que exige atitude receptiva do aluno. Veja lá, se existe uma ideia de que os conhecimentos são acumulados através do tempo, os conteúdos, né, acumulados através do tempo e repassados aos alunos como verdade absoluta, cabe apenas ao professor transmitir. E ele quer, ao todo, uma autoridade. Por quê? Porque ele representa o conhecimento. Ele é a autoridade dentro da sala de aula. Porque ele tem o conhecimento e ele vai transmitir para os alunos. É isso que a gente está pensando. Tá bom? Então, essa aprendizagem, para fechar a parte tradicional, é receptiva e mecânica, sem se considerar as características próprias de cada idade. Tá bom? Então, lembra lá o que serve para a criança, serve para o adulto, e não se pensava muito de que a criança aprende de outras formas e tal. Não, era um modelo único aí. Dando prosseguimento, a escola nova, diretiva e a não diretiva. Qual é o papel da escola nova? A escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social. Lembrando que o meio social é a sociedade capitalista. Isso não há acordo nesse momento. Os conteúdos, dentro dessa ideia de que devemos adequar, são estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos frente a situações e problemas. Então, eu trabalhava muito com apresentar problemas para os alunos tentarem resolver. Parecido com aquelas peças, quando você coloca para encaixar e cair dentro da forminha, sabe? Você apresenta um problema e o aluno vai tentando resolver até encaixar. Algumas coisas assim, né? Métodos por meio de experiências, pesquisas, métodos de solução de problemas. O professor é auxiliador no desenvolvimento livre da criança. Lembra que eu disse que o problema da
Escola Nova não era, de fato, o seu modelo educacional, a sua filosofia, mas sim a prática de não trazer um questionamento para a mudança de uma sociedade e servir apenas para manter as desigualdades. É isso. E ser uma escola que não era para todos. Tá? Essa é a nossa crítica. A aprendizagem baseada na motivação e na estimulação de resolução de problemas. Tá? Vamos fechar esse primeiro bloco com a tecnicista. O papel da escola para a pedagogia tecnicista é o preparo da mão de obra para a indústria. Isso está claro, até por as necessidades da época, as ideias de que precisávamos avançar, né? O método de instrução programada, procedimentos e técnicas para transmissão e recepção de informações, a relação professor-aluno, relação objetiva, onde o professor transmite informações e o aluno vai fixá-las. Os conteúdos são informações ordenadas em uma sequência lógica e psicológica. A aprendizagem baseada no desempenho e na instrução. Encerramos assim essa primeira parte, que tratamos sobre as tendências liberais. Tá bom? Vamos prosseguir agora apresentando, então, vamos fazer essa reflexão, né? Pensar sobre isso. O que é importante destacar até agora é que a forma que se pensa a educação, ela não é neutra. Os valores da educação servem para educar e modelar esse indivíduo para servir a uma determinada sociedade. Então, existe uma disputa pela educação, correto? Essa disputa está dada. Dentro de um modelo liberal, que a gente chama das escola tradicional, escola nova, tecnicista, que representam o olhar do capital, o olhar do patrão, o olhar daquele que mantém as relações de poder a partir daquilo que ele tem, né? E nós, representantes da classe trabalhadora, não temos uma educação que de fato dê conta de ascender socialmente, ascender nesse momento aí. Tudo bem? Agora, aquilo que é pensado em sala de aula tem essa reflexão. Tá bom? Vamos lá. Eu vou dar continuidade à nossa segunda parte aqui. Tendências realistas progressistas.
Tá bom? As tendências progressistas, por volta dos anos de 80, as tendências de cunho progressistas, interessadas em mudar a situação, tornaram-se na opção de proposta pedagógica voltadas para os interesses da maioria da população. Então nós temos a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. Correto? Para uma tendência progressista, partem de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e é uma tendência que condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo. O desenvolvimento e popularização da análise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento da tendência progressista. Como eu disse, toda a base teórica para tendências progressistas vem dos estudos de Marx. Apesar do Marx não ter um escrito diretamente para a educação. Ele não vai falar sobre escola, mas as suas ideias para diversos autores servem para interpretar o que acontece no âmbito da educação e servem ainda mais para criar e embasar toda a tendência que nós chamamos de progressista, seja ela libertadora, libertária ou crítico-social. A escola é condicionada pelos aspectos sociais, políticos e culturais, mas, contraditoriamente, existe nela um espaço que aponta a possibilidade de transformação social. A educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social e explicita o papel do sujeito construtor, transformador dessa mesma realidade. Então é através da escola que nós vamos conseguir transformar a nossa realidade. Né? Compreensão. E os documentos, nós vimos muitas coisas nesses documentos novos do Currículo Paulista e até a BNCC, que lembram, não é a mesma coisa, porque vai esvaziar do recorte de classe, mas lembra essa ideia de que o educando ele tem que compreender sua realidade e tem que saber transformar, né? Esse transformar a realidade nessa nova roupagem, tal, que o aluno seja capaz de fazer a intervenção, né? Coloca então a ideia de intervenção. Nessa perspectiva, Libânio designa a pedagogia progressista três tendências. A pedagogia progressista libertadora, que partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustenta os fins sociopolíticos da educação. Teve seu início com Paulo Freire nos anos 1960, e vocês já ouviram falar muito sobre Paulo Freire, já viram em EJA, por exemplo, todo o trabalho que ele tem, desde Angicos a toda a sua pedagogia da autonomia e tal. Então ele embasa a pedagogia libertadora. A pedagogia progressista libertária tem como ideia básica modificações institucionais que, a partir dos níveis subalternos, vão contaminando todo o sistema, sem modelo, e recusando-se a considerar qualquer forma de poder
ou autoridade. Essa pedagogia, só um minuto, progressista libertária, ela tem uma relação direta com o anarquismo, tá bom? A forma, porque essa questão de poder autogestão, autogestionário e tal, isso tem muita relação com a pedagogia anarquista. E aí é preciso aprofundar mais sobre esse tema, não vai dar tempo da gente destrinchar sobre isso, tá? A pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos busca captar o movimento objetivo do processo histórico, uma vez que concebe o homem através do materialismo histórico marxista. Trata-se de uma síntese superadora do que de um significado na pedagogia tradicional e na escola nova, direcionando o ensino para a superação dos problemas cotidianos da prática social e, ao mesmo tempo, buscando a emancipação intelectual do educando, considerando um ser concreto inserido num contexto de relações sociais. Então, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela faz a crítica direta, né, ao modelo tradicional, às tendências liberais, e ela propõe que os conteúdos eles tenham relação direta com a prática social, com aquilo que o nosso aluno vive, trabalhar com a realidade do aluno. É isso que a gente está pensando a partir dos conteúdos críticos sociais. Qual é a realidade do nosso aluno? Então é isso que ele precisa saber. Esses temas que precisam ser trabalhados com ele. Vamos detalhar um pouco aqui para vocês a progressista libertadora do Paulo Freire, né? Não atua em escolas, porém visa levar professores e alunos a atingir um nível de consciência da realidade em que vivem, na busca da transformação social. Então, o professor, ele é esse agente para transformar a sociedade, para transformar a educação. Vocês escutam muito falar em educação transformadora, partindo desse princípio aí. Temas geradores, né? Então, uma educação, ele trabalhou muito com temas geradores a partir de um ensino mais interdisciplinar, né? Pegando um tema mais, sei lá, ecologia, e em cima disso todos os professores trabalhando. Grupos de discussão, dando voz aos alunos para saber que rumos que a educação deve tomar. A relação é de igual para igual, horizontalmente. Então, o professor, ele também aprende quando ele ensina, né, e outros momentos mais. E resolução da situação, problema, pensando na realidade que os alunos vivem. Tá bom? A libertária, que tem a ver com essa tendência não, tem a ver com o movimento anarquista, né? Propõe a transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário. E aí cabe a nós aprofundar um estudo futuro sobre o que é esse libertário, né, sentido libertário dentro da ideia anarquista, e o autogestionário aí. Mas que o aluno tem uma autonomia, que o aluno ele seja capaz de saber o que ele quer aprender. Tá? As matérias são colocadas, mas não exigidas. Vivência grupal na forma de autogestão e não diretiva. O professor é orientador e os alunos livres. A aprendizagem é informal por via dos grupos.
Então, uma educação que propõe uma autogestão, o aluno tem a capacidade de escolher aquilo que ele quer aprender e que as decisões sejam tomadas pelo coletivo, pelo grupo. São algumas características aí que eu destaco. A crítica social aparece no Brasil nos fins dos anos de 1970, com uma difusão dos conteúdos culturais universais que são incorporados pela humanidade frente à realidade social. O método parte de uma relação direta de experiências do aluno confrontada com o saber sistematizado. Partir do conhecimento do aluno, conhecimento prévio, isso a gente faz com tanta clareza, mas essas ideias partem de uma pedagogia progressista. Olha, quando eu falo em trabalhar a partir da realidade do aluno, daquilo que ele sabe, eu estou dentro de uma pedagogia progressista. O papel do aluno como participador e do professor como mediador entre o saber e o aluno, baseada nas estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos. Então, aquilo que o aluno já sabe, eu vou partir o meu trabalho a partir disso. Após as leis, a Lei de Diretrizes e Bases, 9394/96, ideias como as de Piaget, Vygotsky, Vallon foram muito difundidas, tendo uma perspectiva sócio-histórica e são interacionistas, isto é, acreditam que o conhecimento se dá pela interação entre o sujeito e um objeto. Após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de número 9394/96, valorizam-se as ideias de Piaget, Vygotsky e Vallon. Um dos pontos comuns entre esses psicólogos é o fato de serem interacionistas, porque concebem o conhecimento como resultado da ação que se passa entre o sujeito e um objeto. De acordo com Aranha, 1998, o conhecimento não está, então, no sujeito, como queriam os inatistas, nem no objeto, como diziam os empiristas, mas resulta da interação entre ambos. E é aí o nosso grande ganho, porque não é só de um lado nem do outro. E precisa que haja uma troca, uma interação entre sujeito e objeto, entre conhecimento e aluno, entre professor e aluno, para que as coisas aconteçam. Tá? Vamos lá, partindo aqui para o quadro final das correntes pedagógicas. Libertadora, vou apresentar primeiramente, que traz no papel da escola, que visa levar o aluno a atingir um nível de consciência da realidade na busca da transformação social. Então, o aluno precisa conhecer a sua realidade para transformá-la. Os conteúdos através de palavras, temas geradores, métodos de discussão, grupos de discussão, professor-aluno, a relação é horizontal, de igual para igual, a aprendizagem através de resolução de problemas. E o seu principal idealizador, Paulo Freire. Na libertária, o papel da escola, transformação da personalidade num sentido libertário e autogestionário. Os conteúdos, as matérias são colocadas, mas não são exigidas. O método, a vivência grupal, na forma de autogestão. Professor-aluno, não diretiva. O professor é orientador e os alunos livres. Aprendizagem informal por via do grupo. E aí, Celestin Freinet, Miguel Arroyo, Trachtenberg, alguns nomes aí. Por último, a histórico-crítica,
difusão dos conteúdos, relevância social dos conteúdos, papel da escola. Conteúdos culturais universais que são incorporados pela humanidade frente à realidade social. O conteúdo depende da nossa... tem que estar adequado com a realidade social. Métodos parte de uma relação direta da experiência do aluno confrontado com o saber sistematizado. A relação professor-aluno, o papel do aluno como participador e do professor como mediador entre o saber e o aluno. E a aprendizagem baseada nas estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos. Makarenko, Pachelor, Suchokovsky, Manacorda, Skinner, Saviani, alguns dos autores da histórico-crítica, que também tem na sua base, como eu falei, em todos tem uma ideia marxista por trás desses elementos. Tá ok? Então, para finalizar, gostaria de dizer para vocês que nós aprofundamos em duas formas de pensar o mundo, liberal e progressista. Dessa forma de pensar o mundo, elas também podem, como aconteceram em alguns momentos, ter uma predominância maior de um, da outra, as duas acontecendo no mesmo período, assim como não necessariamente uma tem fim para a outra começar. Nós temos ainda hoje professores que pensam e que adotam práticas tradicionais, por exemplo. Então isso não quer dizer que é o fim de uma e o começo da outra, tá ok? Mas as características gerais que nós pensamos aqui para as tendências liberais são essas questões de que elas servem para atender a um modelo de sociedade capitalista, adequando o estudo a ser um bom cidadão, a ter, formar, às vezes formar para o trabalho, é isso que se espera. Dentro das tendências progressistas, uma ideia muito clara é de transformação da sociedade, romper com o modelo vigente, formar um cidadão crítico, que esse cidadão consiga entender a sua realidade para transformá-la. São características fundamentais aí. Tá ok? Eu encerro então esse primeiro momento, agradeço a participação de todos e vou abrir para dúvidas e para as perguntas de vocês. Muito obrigado.